assistentes vão erguer a bandeira e você me dirá exatamente o que acha que ela tem de racista. Essa é a bandeira mais preconceituosa já criada na história. E a briga que ela causou em South Park mostra muito da nossa realidade atual. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando do episódio O Chefe Vai Contra a Bandeira, episódio número 7 lá da quarta temporada de South Park. Então se você ficou curioso para saber o que carambas acontece, toda a treta que rola nesse episódio, deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever e sem te enrolar muito, bora comigo entender todo o episódio. Então, como tudo começa, o Jimbo e o chefe estão no gabinete da prefeita de South Park discutindo sobre a bandeira da cidade. O Jimbo diz que o desenho que está na bandeira existe desde a fundação da cidade e deve permanecer como está. Já o chefe protesta, ele está bem puto da vida, dizendo que o desenho da bandeira é muito racista e precisa ser mudado. Essa daqui é a treta do início. Então, quando a prefeita pede para mostrar a bandeira e pergunta para os dois o que carambas há de errado com o desenho que está nela, a gente consegue realmente entender por que o chefe está irritado. A bandeira da cidade de South Park mostra 4 figuras brancas enforcando uma figura negra e comemorando isso. Eu devo admitir, essa bandeira é sensacional e engraçada pra cacete, mas ela mostra outra coisa. A discussão aqui no início não é apenas sobre uma bandeira, é sobre o significado que muitos símbolos carregam ao longo do tempo. Quando o Jimbo defende que o desenho deve permanecer por causa da, entre aspas, tradição, ele leva uma lógica bem comum, cara. Simplesmente de que a história, por existir por muito tempo, deve ser preservada sem a gente nem questionar. Mas o episódio, logo nesse começo aqui, quebra essa justificativa no momento em que a bandeira é mostrada. Não existe ninguém que possa defender essa bandeira, por mais que no episódio existam pessoas que defendam. Aqui a gente percebe que símbolos e bandeiras, enfim, não são apenas desenhos, eles são registros de valores, de crenças, de, enfim, estruturas que remetem a épocas não muito corretas. O ponto da discussão entre esses dois caras aqui é que a história não é automaticamente legitimada só por ser antiga. Não é que, por ser velho, uma coisa é correta. Para algumas pessoas, esses símbolos podem remeter à tradição, mas para outras, e principalmente para o chefe aqui, é um lembrete direto de violência, de exclusão e de muito preconceito. Então, já logo no início, o episódio deixa pra gente uma pergunta. Até que ponto é ok preservar um símbolo que carrega tanta coisa negativa com ele? É isso que será discutido no desenrolar desse episódio aqui. Eu acho esse contexto inicial maravilhoso. Que ele já joga uma polêmica na sua cara, e uma polêmica engraçada pra cacete, porque essa bandeira é maravilhosa. A turma do terceiro ano, eles na época estavam no terceiro ano, enfim, subiram de série e tudo mais. A galerinha recebe a tarefa de debater sobre a bandeira. E até ganham um tempinho para pesquisar sobre o assunto. O Stan, o Kyle e o Kenny conversam com o Jimbo sobre o assunto, enquanto a Wendy, a Bebê, o Clyde e o Butters se juntam ao chefe para, enfim, conseguir apoio dos moradores locais. A maioria dos moradores que não tem opinião formada, mas eles querem que os moradores se juntem à opinião deles. A galera da cidade está toda dizendo que, assim, eles entendem que a bandeira é racista, mas também apontam que ela faz parte da história de South Park. O Stan e o Kyle ficam responsáveis pelo grupo que quer que a bandeira permaneça a mesma, e a Wendy e o Cartman lideram o grupo que apoia a mudança da bandeira. É muito interessante observar a reação dos moradores sobre a mudança da bandeira. A maioria reconhece que tem um problema ali, mas ao mesmo tempo se apoia na ideia de que, cara, é tradição, né? Tá tudo bem, tá tanto tempo essa bandeira aí, e eles evitam uma posição firme nesse debate. Ninguém realmente quer defender o racismo abertamente, mas também não quer confrontar o que isso implicaria na prática. Então, na hora do almoço, o Stan pede ajuda ao chefe. Só que acontece que o chefe se converteu ao Islã e mudou seu nome para, isso aqui é muito bom, Abdul Muhammad Jabbar Rauf Karim Ali. Vários nomes de jogadores de basquete aqui. Quando os moleques dizem que estão trabalhando para manter a bandeira como está, o chefe fica puto com eles. Embora eles não entendam o motivo, eles não sabem que o chefe é um dos maiores defensores de que a bandeira mude. Já a nossa querida Wendy lidera a sua equipe na biblioteca quando Cartman interrompe o processo dela com a sua própria estratégia de debate. Ele convence todo mundo a investigar o passado do Stan e do Kyle, para assim vencer o debate usando ataques pessoais contra a credibilidade dos dois. E esse ponto aqui eu devo comentar. Essa é uma das coisas mais incríveis desse episódio. O debate, que era de um assunto muito sério, por causa do Cartman aqui, deixou de ser sobre ideias, algo que acontece muito hoje em dia, e passou a ser sobre as pessoas que estão tendo essas ideias. O plano do Cartman de investigar o Stan e o Kyle não tem nada a ver com a bandeira, a gente sabe, nem com o racismo, nem com a história.
é uma estratégia de deslegitimar quem está falando, é um ad hominem. Basicamente a falácia do espantalho, onde você não ataca o argumento da pessoa, mas sim a pessoa. O Cartman aqui transforma todo um debate coletivo num ataque individual. Isso, cara, é extremamente real, a gente vê isso todo dia, em discussões sobre temas sensíveis, temas políticos, na internet principalmente, a gente vê que o assunto sempre pende pro lado do ataque pessoal. Numa simples tentativa de vencer a outra pessoa, ao invés de compreender o problema e realmente debater sobre aquelas ideias. E é nisso que a gente percebe que quando o argumento vira simplesmente um ataque, o que está sendo discutido perde completamente o peso. A discussão inicial de se a bandeira era racista ou não já foi pra casa do caralho. Agora o que importa é quem tá certo ou quem tá errado como pessoa, cara. Mas essa história continua e vai ficar ainda mais mirabolante e eu adoro esse episódio. Meu Deus do céu, que negócio bom. De volta à prefeitura de South Park, uma filial da KKK se junta ao grupo que defende a manutenção da bandeira, alegando que o desenho é um símbolo de poder branco. Olha só quem que os caras atraíram. O Jimbo e o Ned, num momento raro de mão na consciência, eles e outros apoiadores não querem estar do mesmo lado que a KKK e ficam apreensivos com esses novos apoiadores, digamos. O Jimbo e o nosso querido Ned, então, vão até uma reunião noturna dos membros da clã, disfarçados também de membros, e dizem ao líder que eles deveriam mudar de lado e lutar para que a bandeira seja alterada. E eles têm um plano, e continua aqui comigo que o plano é realmente muito inteligente. Eles explicam que as pessoas que já estão do outro lado provavelmente lutarão para manter a bandeira como está, sabendo que a KKK é a favor da mudança. Os caras da clã aceitam a ideia, olha só que maluquice, mas enquanto o Jimbo e o Ned estão saindo lá do encontro da reunião, o chefe vê os dois vestidos de membros da KKK e vai embora puto da vida. Era só isso que ele precisava, os malucos já queriam que a bandeira continuasse uma bandeira racista, e pior, agora o chefe viu eles em um grupo também racista. Também não, né? Muito racista. Nisso, nosso querido Jimbo começa a perceber que, às vezes, a história pode não valer tanto a pena assim ser preservada. Essa realização aqui é maravilhosa. A nossa querida prefeita então mostra para o chefe que eles fizeram algumas alterações na bandeira. Ainda existe um homem negro, e esse homem negro ainda está sendo enforcado, mas eles adicionaram um detalhe muito importante e que promete fazer com que a bandeira não seja mais racista. O homem negro enforcado está dando um baita de um sorriso. Olha só que maravilha, acabou o racismo. Só que isso não muda a ideia do chefe e ele continua puto e sai do lugar. A nossa querida prefeita McDaniels aqui decide que não quer mais se envolver nessa treta e simplesmente deixa a decisão na mão de crianças de 10 anos. Mas é interessante analisar essa solução, entre aspas, da prefeita aqui, do gabinete da prefeita. Mudar o sorriso do personagem não altera o significado do símbolo, não altera toda a carga que a bandeira traz. É só uma tentativa de suavizar o problema sem realmente encará-lo. É uma fuga da responsabilidade e no final ninguém resolve nada, o problema continua e eles só evitam o conflito e evitam debater a ideia, a bendita ideia. Essa parte do episódio aqui é um tanto quanto estranha, cara. Enquanto a Wendy e o Cartman trabalham juntos, eles desenvolvem uma forte atração. Isso aqui é completamente estranho. As coisas pioram para Wendy depois que ela sonha com o Cartman naquela noite e ela pede conselhos a Bebé, que lhe explica o conceito de tensão sexual. A Bebé diz que você simplesmente, algumas vezes, tem que agir por impulso e que a melhor maneira da Wendy se livrar desses sentimentos pelo Cartman é dando um puta de um beijo nele. Na cena seguinte, enquanto a Wendy tenta fazer o seu discurso sobre o assunto, sobre a bandeira, ela se distrai constantemente com a atração que ela está sentindo pelo Cartman. E ela simplesmente vai lá e dá um beijo nele. E o Stan, esse corno manso, fica perplexo com o que está acontecendo. Mas a Wendy só continua o seu discurso, afirmando que, assim como o tempo muda, a sociedade também muda. A sociedade também deve mudar. Só que mais tarde a gente descobre que o Stan e o Kyle estavam pensando que o debate era sobre a pena de morte. E piora, a conclusão aqui é sensacional, cara. O Stan e o Kyle que estavam defendendo que a bandeira continuasse, não são racistas. Na verdade, eles nunca viram cor na bandeira. Eles nem fizeram distinção entre as pessoas que estavam enforcando e a pessoa que estava sendo enforcada. Para eles eram pessoas. E então eles encontram uma solução engraçada pra cacete. A diversidade étnica é adicionada à bandeira. Pessoas agora de todas as raças estão enforcando o cara negro, incluindo outro cara negro, que tá no meio dessas pessoas. E todos estão felizes e de mãos dadas. Além disso, o chefe apresenta a moral da história aqui, que a sua inclinação ao antirracismo quase o tornou racista, e que perceber as coisas de acordo com a raça só leva a mais racismo. Esse desfecho aqui é bem interessante.
É uma lógica que, em vez de questionar o ato em si, os problemas em si, apenas devemos torná-los mais inclusivos. Ninguém corrige o problema, ninguém enfrenta o problema, a gente só disfarça e a gente só olha para o outro lado. Mas como sempre, essa aqui é a sua hora de comentar. Primeiro, você se lembrava desse episódio? Eu não vejo como esquecer. E segundo, o que você acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre a bandeira de South Park? Já deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!